A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Como estamos quase a entrar em novembro e no dia 2, logo a iniciar o mês, comemora-se o Dia dos Fiéis Defuntos, no qual há muitas idas aos cemitérios. Vamos então falar hoje um pouco sobre esta questão da morte, mais relacionado com o temor da morte. No livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação espírita, o codificador Allan Kardec trata deste tema do temor da morte. E como estamos, portanto, quase a entrar em novembro, será interessante fazermos aqui algumas reflexões deste tema que atravessa de uma forma transversal, digamos, toda a humanidade. Este temor da morte. Porquê que o homem teme a morte? Esta foi uma das indagações que Allan Kardec propôs nesta obra que referimos, do Céu e o Inferno. Embora uma intuição sussurre nos ouvidos do homem de que a vida não se encerra no túmulo, há o medo do que se considera o desconhecido, e a morte, para um bom número de pessoas, é uma mera desconhecida e indesejada. Aliás, é também uma passagem para um tempo de dor e sofrimento, ou mesmo até para o nada, que assim o digam os materialistas. Aliás, muitos afirmam que nunca ninguém foi e voltou para voltar. Ora, meus amigos, é um ledo engano, pois, ao longo dos tempos, diversos médiuns, mesmo antes do advento da doutrina espírita, serviram como ponte para que os chamados mortos, entre aspas, voltassem a fim de dar testemunho de que a vida prossegue além da matéria, além do corpo. Não obstante sermos imortais, é preciso que a lei se cumpra, porquanto o nosso corpo biológico tem um tempo de vida. É uma máquina e naturalmente tem uma validade, o que nos leva a experimentar o fenómeno da morte do corpo físico, mas não do espírito imortal, pois aquilo que nós somos, é indestrutível. O temor da morte tem a sua utilidade, pois faz com que o homem se preserve de situações complicadas e não se exponha sem necessidade a perigos que poderiam abreviar a sua existência. O instinto de conservação é o responsável por nos despertar para a importância de nos mantermos em segurança e aproveitar os instantes que a vida na Terra oferece para a nossa elevação. Sendo o homem um ser espiritual, é certo que, se possível fosse, não mergulharia na carne, pois a vida na matéria, embora necessária, limita as atividades do espírito, prendendo-o aos bens limitados sentidos da vida corporal. Percebe-se então que, caso o instinto de conservação não existisse, o homem certamente se entregaria de modo muito fácil à destruição do seu invólucro carnal. Eis aí a prova da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Quanto mais o homem avança em intelecto e moralidade, mais se aproxima do Criador, de modo que a sua visão se vai ampliando e o temor da morte vai perdendo a sua pujança, pois o homem passa a compreender que o nada não existe e constata que, ao deixar o corpo, a sua essência continua bem viva. Ele vislumbra o futuro, mas sabe que o futuro dependerá das suas ações no presente. Por isso, trata de trabalhar com mais afinco hoje, para que conquiste o equilíbrio que, indubitavelmente, proporciona
proporcionará a ele condições de encarar as provas e expiações como desafios para o seu crescimento e não como problemas sem solução. Conforme o ser humano, à medida que o ser humano vai atingindo a maturidade espiritual, consegue-se elevar além da vida na matéria e, por conseguinte, enxerga na morte do corpo não a destruição total, mas a libertação do espírito. Dar o justo valor ao corpo é uma das formas de se libertar do temor da morte. Quando se valoriza, caros amigos, quando nós valorizamos em demasia a matéria, portanto, coloca-se sobre ela, a matéria, uma responsabilidade enorme, e então, quando esta matéria, obedecendo à lei da vida, tem a falência dos seus órgãos, o homem, ainda voltado apenas à vida terrena, se desespera, pois pensa que ali, na desagregação das células, houve também a desagregação dos laços de amor, de afeto, de si mesmo e das amizades conquistadas. O Espiritismo diz que não. Os laços de amor não se extinguem com a morte do corpo físico. O sentimento tem sede no espírito imortal e não no corpo perecível. E por isso, tal como o espírito tem vida independente da matéria, os sentimentos também possuem essa independência. Caros amigos, o temor da morte sofre, assim, um revés chamado conhecimento, chamado esclarecimento. Quanto mais o espírito cresce em conhecimento das leis da vida, mais ele afasta de si o cálice amargo do medo da morte. Com a conquista da maturidade espiritual, a morte já não tem um caráter fúnebre de perda de identidade, mas sim de transformação, de retorno ao mundo espiritual que, diga-se, precede o mundo físico. As lágrimas de revolta e de inconformação cedem lugar ao até logo, até já, até um dia, repleto de esperança no futuro, de bênçãos que aguardam aqueles que já romperam com as incredulidades. O homem, neste estágio de maturidade espiritual, já não mais necessita tanto do instinto de conservação, pois a consciência lhe empresta condições para saber que não se deve expor-se sem necessidade e que o corpo é, na realidade, amigo do espírito nesta travessia rumo ao infinito. Segundo o médico e tanatólogo Evaldo da Assunção, a palavra apego é de origem latina e significa juntar, colar, pegar. É o apego que produz o receio da perda. E quanto mais se receia a perda, mais se apega ao objeto, pessoa, situação ou, como no tema abordado, ao nosso corpo físico. Apego ao corpo físico. Quem leva a vida como se o corpo fosse tudo, esquece o espírito. Esquecendo o espírito, esquece de si mesmo, pois brinda apenas o corpo com os prazeres da vida. Então, trabalha apenas para saciar o corpo. Rende culto demasiado à beleza física e a coloca como parte essencial da sua existência. Quando os anos implacáveis lhe batem à porta, tenta, de todas as formas, enganar o tempo. Consegue por um determinado período, porém, por mais técnicas e tecnologias desenvolvidas atualmente, prolongando a vida na matéria, não se consegue vencer a morte biológica. Neste atual estágio de evolução do planeta, a morte biológica é invencível. Muitos se revoltam quando a morte biológica captura alguém ainda jovem, belo e com futuro promissor pela frente. O Espiritismo informa, porém, que se deve treinar o desapego do corpo, valorizando a vida do espírito, porque esta modalidade de morte chegará cedo ou tarde. Treinar o desapego do corpo físico é aceitar que não se tem gestão sobre os desígnios de Deus. O Criador, caros amigos, estabeleceu leis e elas hão de se cumprir. Não há objeções
quanto ao corpo bonito e torneado, desde que ele não se torna objetivo único do indivíduo. Desapegar-se do destrutível, do perecível e temporário é fundamental à nossa sanidade mental. Apego às pessoas e objetos. É muito comum preferir a seguinte frase: meu filho, meu marido, meu irmão. Isso no tocante às pessoas. Com relação ao objeto, dá-se o mesmo: o meu carro, a minha empresa, o meu livro, as minhas coisas, no fundo. Frases já consagradas por todos e não haveria problema caso reproduzissem apenas a força da expressão. Todavia, não é assim que ocorre. O sentimento de possuir pessoas ou objetos faz com que se apegue a eles como se fossem parte do nosso ser e não pudessem descolar, jamais, de nós mesmos. Mas eles descolam. E quando descolam, o sofrimento é mais intenso naquele que ainda não aprendeu a dizer adeus até um dia. Desapegar-se é compreender que nada nem ninguém nos pertence e que o desapego não é sinónimo de desamor, mas de inteligência emocional. É como conquistar. E como conquistar a inteligência emocional que possibilita o desapego? Caros amigos, o jeito é trabalhar-se intimamente para interiorizar que pessoas e coisas chegam e se vão embora das nossas vistas a todos os instantes. Viajam para aqui, para ali. E esta viagem acontece independentemente da nossa vontade. É preciso aprender a aceitar as coisas que não se podem modificar e conviver de maneira pacífica com a dor proporcionada pela, entre aspas, perda. Ou seja, desapegar-se não é viver sem dor, mas entender que, apesar dos pesares, a vida prossegue e se faz fundamental prosseguir com a vida. Em relação ao apego às situações, do mesmo modo que se trabalha o desapego diante do corpo físico, pessoas e objetos, deve-se trabalhar o desapego das situações. É muito comum algumas pessoas ficarem presas ao passado, mortas no presente, contudo vivas num passado distante ou próximo. Como a minha vida era de prazeres quando eu tinha aquele bom emprego, exclama o sujeito cuja situação anterior já está morta, já é passada. O emprego já acabou, a empresa faliu, a situação financeira pertence a outro tempo, mas ele ainda está apegado ao que se passou. E quem vive, caros amigos, quem vive o passado, quase sempre, mata o presente. Desapego é, pois, forma de viver mais leve e mais gera depressão. Há muita gente a entrar em depressão porque ainda não se desapegou do seu passado. Em relação a este medo de enfrentar a dor, caros amigos, um ponto a considerar na sociedade é a pouca paciência para com a dor. Somos muito pouco pacientes e pouco tolerantes. O temor da morte também é o medo de sentir a dor da partida. É claro que não se prega a valorização da dor, mas sim o entendimento de que a dor no estágio evolutivo da Terra, vez ou outra, irá surgir. É uma realidade. O conhecimento neste ponto situa-se como um analgésico, pois com o conhecimento sentimos que a dor ameniza. Todavia, nem mesmo o conhecimento, repito, neste estágio atual, é condição para que a dor seja eliminada. Como é que nós podemos pedir para uma mãe não sentir no seu coração dolorido ao ver um filho partir? Como é? Portanto, o conhecimento ameniza, entretanto, não elimina a dor. É normal que sintamos dor. Eis porque é prudente deixar de temer a dor, fortalecer-se, a fim de que a dor, não seja, sim, insuportável. E como é que se fortalece? Primeira coisa, pelo conhecimento, pelo esclarecimento, que, por exemplo, no nosso caso aqui a Associação Cultural Espírita de Xerense fornece todas as semanas. Esclarecimento. E isso suaviza imenso a dor. Segundo, a forma
através da prece, através da oração diária. Uma conversa sincera do nosso coração. Não é preciso ser nenhuma ladainha repetitiva. Não, é uma conversa com a entidade espiritual, com os nossos anjos da guarda, com Jesus, com Deus. Também uma coisa muito boa que é trabalhar no bem. Porque quando trabalhamos no bem, esquecemos muitas das nossas, entre aspas, desgraças. Portanto, o conhecimento faz-nos amadurecer. A prece liga-nos aos bons espíritos e estes vêm em nosso socorro nos momentos mais complicados. E, por fim, o trabalho no bem ocupa a nossa mente e dá-nos a saborosa sensação de estarmos a ser úteis. E agora, há uma pergunta que se faz muitas vezes na associação: por que vocês espíritas, não temem a morte? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, neste livro que referimos no início aqui do programa, neste livro que é O Céu e o Inferno, escreveu que os espíritas não temem a morte a considerar que todos vivenciam plenamente o conceito da imortalidade da alma. Como sempre, Kardec é muito generoso. Então, porquê é que o espírita não deve temer a morte? Não deve temer porque a alma, quem nós somos, já não é mais uma abstração. O espiritismo é a ciência que desvendou a imortalidade da alma. O espiritismo vem matar a morte. E com o espiritismo não há mais a incerteza do futuro e a angústia advinda do nada. O espírito imortal é indestrutível e os laços de amor construídos ao longo do tempo também obedecem esta ordem. Portanto, nós e os nossos afetos vivemos e continuaremos a viver aqui e no além-túmulo. Esta mensagem, caros amigos, que o codificador nos deixa através deste livro, O Céu e o Inferno, já nos traz bastante alento e pode servir para que enfim percamos o medo da morte, transformando o receio em certeza de que o cumprimento da lei biológica na questão da morte física não dilacera o espírito imortal. Além disso, neste livro, O Céu e o Inferno, contém cerca de 107, salvo erro, testemunhos de irmãos nossos que já partiram e que, através dos médiuns, em reuniões sérias, é claro, vêm contar aquilo que encontraram. E vamos encontrar desde os espíritos mais infelizes, a começar pelos suicidas, até os espíritos mais felizes que este mundo terra de provas e expiações comporta. Porque sabemos, como Jesus disse, que a felicidade não é deste mundo, mas ele referia-se à felicidade plena. Mas já existe alguma felicidade relativa. Portanto, nós temos aqui testemunhos que vão desde os mais infelizes até os mais felizes. Digo e repito que este plano habitacional, a Terra, comporta em termos vibracionais. Mas aí ficamos, depois de ler este livro, com a ideia muito mais aprofundada daquilo que nos pode aguardar. Hein? Conforme for assim a minha sementeira, assim será a minha colheita. Não vamos estar aqui com medo de castigos divinos, não, nada disso. Porque cada um irá colher aquilo que semeou. E temos que ver uma coisa, que o amor, como disse Jesus, cobre uma multidão de pecados. E o que são os pecados? São erros. Todos os erros são passíveis de serem corrigidos. Logo, em consciência, mais esclarecidos, pensemos mais da morte, que podemos partir a qualquer altura, só Deus o sabe, e que, se nós não sabemos a hora, então vamos começar já hoje a praticar o bem, a fazer algo diferente, a deixar de estarmos sempre presos ao passado. Vamos fazer mais algo por nós próprios e pelos outros. E aqueles que estão a entrar em depressão, peçam ajuda, porque as depressões estão a aumentar e os suicídios, que não resolvem coisíssima nenhuma, porque a vida continua no plano espiritual. E com os testemunhos dos suicidas que
poderão ler no livro Céu e Inferno, ficarão com uma ideia muito mais profunda de que não vale a pena. O suicídio nunca resolveu e nunca resolverá problema algum. Irá, sim, piorar a situação. Estamos aqui, caros amigos, para vos esclarecer. Estamos todas as semanas na Associação Cultural Espírita de Xerense, todas as terças, com palestras públicas. Para quem nos queira visitar, é sempre uma alegria tê-los connosco. Pensemos nesta questão do temor da morte, neste mês que se aproxima de novembro, que fala dos fiéis defuntos. Vamos pensar mais nisso. Vamos tentar ser um pouco menos materialistas e vamos dar mais ênfase ao espírito, àquilo que nós somos. Não vamos desprezar o corpo, não. Não vamos ser nem demasiado materialistas, nem demasiado espiritualistas. Vamos tentar encontrar aqui o meio termo. Nós precisamos do corpo, sim. Nós precisamos do corpo para utilizá-lo da melhor forma, porque o espírito precisa ficar aqui o máximo tempo possível. E vamos então tentar, neste meio termo, sermos cada vez melhores pessoas, a começar pelos nossos próprios pensamentos, para que nesta vigilância mais constante da nossa mente possamos comunicar uns com os outros de uma forma mais agradável. Somos filhos de Deus, somos deuses. Tudo o que Jesus fez, nós também o faremos e muito mais. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado com outro tema. Então, um grande abraço para todos vós. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.